No cinema, geralmente existem 3 formas de você representar o perigo em um filme de terror. O primeiro e mais conhecido seriam os seres sobrenaturais, que vão de fantasmas, espíritos, monstros e criaturas as quais não sabemos de onde vieram e quais são seus reais propósitos. O segundo tipo seriam as pessoas, indivíduos de caráter maligno que vão fazer de tudo para colocar a vida do protagonista em risco e assim prejudicar sua jornada ao longo da história. Vão de assassinos, psicopatas, torturadores ou qualquer outro tipo de pessoas mal intencionadas. E por último, porém não menos importante, o perigo também pode ser representado como uma ideia, um conceito, onde as suas influências agem sobre os personagens, afetando diretamente o protagonista. Isso não quer dizer que seja menos perigoso, muito pelo contrário. A grande diferença desse tipo de perigo para as outras é que ele não surge de forma anunciada, o que torna ainda mais difícil de identificá-lo. E no filme Hereditário, escrito e dirigido pelo Ari Aster, a protagonista Anne, vivida pela Toni Collette, parece enfrentar esses 3 conceitos de perigo em uma mesma história, que vão do luto e os sentimentos conflitantes após a morte de sua mãe, acontecimentos perturbadores que à medida que a história avança, vão minando as relações entre os indivíduos daquela família. E se você é fã do gênero de horror, então você sabe que não é muito fácil encontrar um bom filme de terror que saiba criar um clima assustador, enquanto desenvolve o trama e os dilemas que os personagens precisam enfrentar ao longo da história. E eu gosto como Hereditário não só é um ótimo estudo sobre luto e como acontecimentos trágicos podem impactar uma família, mostrando como as consequências de uma tragédia podem ser até ainda mais perturbadoras do que a tragédia em si, mas como também esse é um daqueles filmes de terror que abraça elementos do gênero como parte daquilo que ele quer contar, o que para mim enriquece ainda mais a mensagem do filme. Logo no início, vemos a personagem da Anne dizendo algumas palavras no velório de sua mãe. My mother was a very secretive and private woman. She had private rituals, private friends, private anxieties. It honestly feels like a betrayal just to be standing here talking about her. She was a very difficult woman to read. If you ever thought you knew what was going on with her, and God forbid you tried to confront that, but when her life was unpolluted, she could be the sweetest, warmest, most loving person in the world. She was also incredibly stubborn, which maybe explains me. Mais à frente, quando a família chega em casa, ela diz se sentir estranha por não estar tão triste quanto ela acha que deveria estar. E essas 2 cenas já nos mostram um pouco de como era a relação dessas personagens, nos dando detalhes sobre como a matriarca da família aqui é estabelecida como uma sombra na vida da filha, e que mesmo depois de morta, as suas influências ainda se mantêm presentes na vida desses personagens, seja nos diálogos, nas ações ou até mesmo nas consequências que virão a se desenvolver. E é muito interessante como todos esses elementos de certa forma partem dessa figura, como se ela ainda estivesse ali observando e manipulando cada passo desses personagens. Segundo alguns estudos da área da psicologia, que eu vou deixar o link na descrição, conforme uma mãe acaba recebendo bastante atenção no período de gravidez, ela começa a perceber o bebê como um objeto para investir o seu amor e o vendo como se estivesse olhando para si mesma, ou seja, nesse momento os dois não são seres separados e sim uma unidade indissociável, e essa função não é considerada uma patologia e sim uma etapa natural do desenvolvimento materno e da mãe. Porém, pode se tornar um problema quando a mãe não supera essa fase e passa a considerar a criança como uma ferramenta para ter tudo aquilo que ela nunca conseguiu. Dessa forma, a mãe não ama a criança por si mesma, e sim por considerar que esse filho pode lhe garantir uma forma de preencher os seus vazios. Todos os desejos e necessidades da mãe são projetados no filho e ele se desenvolve dependente do que a mãe sempre quis, o que é muito parecido com o que acontece aqui em Hereditário. O grande plot do filme é que quando viva, a mãe da protagonista era líder de uma seita religiosa que cultuava uma entidade pagã, que prometia recompensas a todos aqueles que o veneravam. Então, todos esses acontecimentos perturbadores que vinham acontecendo na vida da Anne também faziam parte desse ritual para trazer essa entidade a nosso mundo. E isso acaba refletindo na falta de controle dos personagens sobre as suas próprias decisões, como se estivessem fardados a um final trágico. Como bonecos
bonecos em uma maquete que apenas estão ali a serviço dos interesses de terceiros. Inclusive, até o próprio nome do filme, Hereditário, resume bem o conflito que os personagens vivem em as suas diversas camadas. Seja a hereditariedade dos transtornos mentais que a família da Anne possui, a imposição de poder partindo da família, reprimindo a individualidade dos membros com menos autoridade nessas relações, estirando a liberdade sobre as suas próprias ações. Um ciclo vicioso de comportamento violento que é passado de geração em geração, ou até mesmo falando sobre as forças sobrenaturais que aqui também operam de forma hereditária. O filme deixa subentendido essa mensagem de personagens que são vítimas e também propagadoras dessa violência que tanto os atormentam. E essa ideia acaba sendo bastante caracterizada na personagem da Anne. Ela a todo momento tenta se distanciar dessa figura da mãe, porém de alguma forma ou de outra ela sempre acaba sendo puxada de volta para essa relação que a mantém refém dessa sombra. E as consequências disso acabam se refletindo nas relações entre os personagens. E à medida que as coisas pioram, a falta de comunicação e o comportamento de repressão vão criando uma barreira entre eles, os distanciando cada vez mais, e assim abrindo caminho para o verdadeiro terror, seja ele da forma que você preferir imaginar. E esse para mim acaba sendo o grande acerto de Hereditário. O sobrenatural, o perigo iminente que ele representa, serve ao drama desses personagens. O sentimento de perda, o desespero de estar sendo observado e a sensação de potência em relação à sua vida me assustam muito mais do que qualquer outro monstro em CGI se contorcendo todo. Porém, outra coisa interessante é que em um determinado momento, sentindo que não teria o amparo suficiente por parte dos membros da sua família, a mãe procura um grupo de autoajuda como uma forma de compartilhar a outras pessoas todos os traumas e as desgraças que vêm acontecendo na sua vida. E ela revela que já havia participado de um grupo assim no passado e que de certa forma isso ajudou ela a lidar com os problemas da época. E em uma cena no início do filme, quando a personagem está revirando as coisas da falecida mãe, ela encontra uma carta deixada pela mesma que dizia sobre como todos aqueles sacrifícios em vida no final valeriam a pena, e que ela só fez isso pensando no melhor para sua família. E eu não consigo nem imaginar o quão confuso tenha sido para Anne passar a vida inteira vendo na mãe alguém extremamente manipuladora e que nunca se importou com nada além dos seus próprios objetivos, e que no final só trouxe desgraças na vida da sua filha, mesmo depois de já ter partido. Perceber o mal que pessoas que amamos e que temos alguma relação afetiva podem nos causar nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Porém, acho extremamente válido dizer que é necessário que cortemos laços com pessoas que nos prendem e nos impedem de seguir em diante. Mesmo que seja extremamente difícil, que nos faça sentir culpados a primeiro momento, nos desconectar de pessoas que nos machucam é o primeiro passo, até porque não dá para se curar ao lado daqueles que te machucaram.